Olá, num sinal de forte apoio ao ditador Vladimir Putin, o ditador chinês Xi Jinping chegou na segunda-feira a Moscou para uma visita de 3 dias à Rússia. É a sua primeira viagem ao exterior desde que assumiu um terceiro e inédito mandato presidencial. Um sinal claro de apoio político, econômico e diplomático que a China dá à Rússia na guerra da Ucrânia, ainda que tente parecer neutra. Putin elogiou o plano de paz da China e a imprensa oficial chinesa descreveu a visita como uma viagem para a paz. Embora se fale em crise e conflito, não em guerra, como Putin, que chama a guerra de operação militar especial. Os dois países acusaram o Ocidente de desestabilizar a ordem mundial, como se não fosse a Rússia que fez isso ao invadir a Ucrânia. Mencionaram a possível instalação de sistemas antimísseis na Europa Oriental e uma suposta expansão da Organização do Tratado Atlântico Norte, a OTAN, aliança militar liderada pelos Estados Unidos para a Ásia e o Pacífico, numa alusão indireta ao pacto militar AUKUS entre a Austrália, Reino Unido e Estados Unidos, que vai fornecer este pacto submarinos nucleares à Austrália depois de 2030, a um custo de 268 bilhões de dólares, que está sendo questionado na Austrália. Os dois grandes ditadores já se encontraram 40 vezes, se trataram como queridos amigos, mas é difícil imaginar a amizade e afetividade em ditadores como Xi e Putin. Putin elogiou o plano de paz da China, daqui a pouco eu falo mais nisso. Xi é o mais poderoso líder chinês desde Mao Tse-tung, na verdade mais poderoso que Mao, porque a China virou uma superpotência. Deng Xiaoping, o líder das reformas que promoveram o desenvolvimento mais extraordinário da história da humanidade, foi muito mais importante do que Xi, mas era um dirigente discreto, o poder de trás do trono, que aconselhava a trabalhar duro, não mostrar sinais exteriores de riqueza e poder e evitar conflitos externos. Os objetivos claros eram enriquecer e acumular poder. Xi chegou ao poder em 2012 e lançou logo uma campanha anticorrupção para se livrar dos inimigos internos do Partido Comunista Chinês. Acabou com a direção colegiada criada por Deng e o limite de 2 mandatos para se tornar ditador perpétuo, aliás, o que Putin fez na Rússia ao reformar a Constituição para ficar no poder até 2036. Xi Jinping também descartou o conselho de Deng de manter um perfil discreto e uma ação internacional limitada. Está convencido de que a China acumulou poder e ascendeu a um nível em que precisa impor sua vontade no cenário internacional, desafiando diretamente a hegemonia dos Estados Unidos. Naturalmente, os Estados Unidos também têm responsabilidade neste conflito, com a guerra, como é uma das poucas coisas em que existe consenso em Washington entre os dois grandes partidos, é em falar mal da China. Trump iniciou uma guerra comercial, tarifaços. O presidente Joe Biden manteve os tarifaços, poderia ter usado para negociar com a China, mas manteve, e tenta abertamente conter ou pelo menos atrasar o desenvolvimento tecnológico chinês, negando acesso à tecnologia de produção de microprocessadores. No plano internacional, o ditador chinês lançou a iniciativa Cinturão e Rota, um projeto de $1 trilhão, uma série de obras de infraestrutura, estradas, portos e canais, chamada de Nova Rota da Seda. A ideia é melhorar as rotas marítimas e terrestres do comércio exterior chinês, chegou até a Europa e a América Latina. A iniciativa Cinturão e Rota é acusada de endividar países em desenvolvimento, tornando-os dependentes da China. Um grande debate no Paquistão, que é aliado da China por causa da rivalidade histórica com a Índia. A Índia é inimigo comum da China e do Paquistão, mas um endividamento de $20 bilhões para fazer parte desse programa Cinturão e Rota está sendo questionado
uma dependência excessiva da China. Soube-se, a China se tornou muito mais assertiva nas relações internacionais com a sua diplomacia de lobos guerreiros e um discurso agressivo contra o Ocidente. Lobos guerreiros não deixam passar nada, respondem tudo na mesma moeda. O novo ministro do Interior acusou os Estados Unidos de estarem perto de descarrilhar as relações bilaterais. Ao mediar o restabelecimento de relações diplomáticas entre Irã e Arábia Saudita, a China se tornou uma grande potência diplomática também no Oriente Médio, ocupando um espaço que historicamente era da Europa e dos Estados Unidos, e se apresenta hoje como campeã da paz mundial. Ao chegar a Moscou, se declarou: somos sempre a favor da paz e do diálogo, estamos firmes do lado certo da história. Putin ficou totalmente dependente da China, uma vassalagem. Durante a Guerra Fria, a China era o parceiro menor na aliança entre as grandes potências comunistas, a China e a União Soviética. Romperam nos anos 60 e disso se aproveitaram os Estados Unidos para transformar a China praticamente numa aliada da OTAN, embora nunca tenha sido sócia da OTAN. E agora a situação se inverteu. A Rússia é o parceiro menor e com a guerra, com as sanções internacionais impostas pelos Estados Unidos e aliados, pela União Europeia, a China se tornou a boia de salvação para a economia da Rússia. Isto agrada aos chineses, porque a Rússia é uma fonte quase inesgotável de matérias-primas, é um país gigantesco, 2 vezes maior que o Brasil, e ambas têm um inimigo comum, os Estados Unidos. Putin chegou a puxar o saco descaradamente de si ao elogiar o desenvolvimento econômico chinês e admitir que tem inveja. Com a guerra, o que ele fez foi afundar mais a economia da Rússia e torná-la mais distante, né, do nível de desenvolvimento que a China tem hoje. Não existe a menor perspectiva de um desenvolvimento favorável para a economia da Rússia, com a saída de mais de 1.000 empresas estrangeiras que levavam tecnologia e fuga de cérebros de pessoas, artistas, intelectuais e técnicos de alto nível que não querem viver numa ditadura. Quando a guerra interessa a guerra interessa a China à medida em que aumenta a dependência da Rússia e mantém o foco dos Estados Unidos concentrado na guerra da Ucrânia e não nos conflitos do leste da Ásia, por exemplo, questão da Coreia do Norte, a ameaça da China de invadir Taiwan e também os conflitos territoriais que a China tem com países vizinhos no Mar do Sul da China. Mas a guerra abala a economia internacional, que é a grande fonte de riqueza da China, e o desenvolvimento e o enriquecimento do povo chinês são o grande argumento do Partido Comunista para manter a sua ditadura de partido único, seu monopólio de poder. Quando a crise econômica chegar, provavelmente será questionado, e essa é a grande preocupação sempre dos dirigentes comunistas chineses, manter a economia funcionando. Então, um conflito internacional que atrapalha a economia mundial não cai bem. Neste contexto, quando Xi e Putin anunciaram uma parceria ilimitada entre os dois países em 4 de fevereiro de 2022, na abertura da Olimpíada de Inverno em Beijing, 20 dias antes do início da invasão da Ucrânia, o ditador russo deve ter revelado algo sobre a operação militar, mas acreditava numa vitória fácil e rápida que não veio. Quando a guerra começou, o Ministério do Exterior chinês explicou que parceria não é aliança. Então a parceria não se estende ao campo militar. Putin elogiou o plano de paz de 12 pontos apresentado pela China na Conferência de Segurança de Munique, em fevereiro. Esse plano prevê um cessar-fogo, mas não a retirada das forças invasoras russas. O conflito ficaria congelado nas linhas atuais durante as negociações, permitindo a Rússia se reorganizar, se reequipar, se retreinar para atacar de novo e continuar a russificação das regiões ocupadas.
De acordo com a versão chinesa sobre o encontro, Xi disse ao ditador russo: a maioria dos países apoia o alívio das tensões e negociações de paz, se opõe a jogar mais combustível no fogo. Historicamente, os conflitos devem ser resolvidos através do diálogo e da negociação. Há uma expectativa de que Xi fale também com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, que não falou até agora desde o início da guerra. Putin quer o reconhecimento internacional da anexação das 4 províncias ucranianas, onde realizou plebiscitos forjados em setembro. Isso é totalmente inaceitável para a Ucrânia, para os Estados Unidos e para a Europa, também para o Japão. O ditador russo, principal responsável pela guerra de agressão imperialista, afirmou que a Ucrânia e o Ocidente não estão preparados para negociar e voltou a fazer sua chantagem atômica ao dizer que a Ucrânia está usando armas com componente nuclear. O Reino Unido estaria exportando munição com urânio empobrecido e que os Estados Unidos usaram na invasão do Iraque. O urânio empobrecido é extremamente duro, capaz de furar a blindagem de tanques e de blindados de transporte de tropas. O Putin usa isso para manter a sua chantagem atômica, a sua ameaça de usar armas nucleares e também para pressionar Xi Jinping para que forneça armas à Rússia, a exemplo do que os Estados Unidos e aliados fazem com a Ucrânia. Site norte-americano político.com descobriu uma remessa de 1.000 fuzis de assalto, coletes à prova de bala, chineses para a Rússia. O New York Times falou em exportação de drones, mas não são as armas pesadas que os Estados Unidos e a Europa estão dando à Ucrânia. É evidente que Xi Jinping quer manter o parceiro Vladimir Putin no poder, seu parça. Não quer que a Ucrânia vença a Rússia. Se Putin perder a guerra, corre grande risco de cair. A Rússia terá um novo líder que pode se aproximar do Ocidente. Afinal, a Rússia é um país europeu. Se a China armar a Rússia, será a primeira guerra indireta de uma possível nova Guerra Fria entre a China e os Estados Unidos. Enquanto se ia a Moscou num contraponto, o primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, foi a Kiev levar o apoio japonês ao governo Volodymyr Zelensky. Isso mostra o quanto a guerra da Ucrânia acirrou as tensões também no leste da Ásia. É o primeiro líder japonês a visitar um país em guerra depois da Segunda Guerra Mundial. Kishida esteve em Bucha, uma cidade perto da capital Kiev, onde houve crimes de guerra, centenas de mortes de civis. O primeiro-ministro do Japão elogiou a coragem do povo coreano, condenou com firmeza a agressão russa e reafirmou a determinação japonesa de defender uma ordem mundial baseada no direito internacional. O Japão tem uma disputa territorial com a Rússia, em torno das Ilhas Kurilas. A Rússia chama de Kurilas, o Japão chama de territórios do norte. Essa disputa vem desde o fim da Segunda Guerra Mundial. O Japão também se reaproximou recentemente da Coreia do Sul, com o primeiro encontro entre chefes de governo dos dois países depois de 12 anos. Os dois são aliados dos Estados Unidos, têm grandes relações econômicas com a China, mas aumentaram seus orçamentos militares diante das novas ameaças. Kishida também esteve na Índia, consolidando uma parceria. A China e o Japão são inimigos históricos. O Japão invadiu a Manchúria em 1931 e o resto da região costeira do país, não a China inteira, porque é um país enorme, onde estão a região onde estão as maiores cidades, em 1937, e cometeu o chamado estupro de Nanquim, um dos maiores crimes da Segunda Guerra Mundial, onde que morreram entre 200 e 300 mil pessoas, de acordo com as investigações do Tribunal de Crimes de Guerra de Tóquio. Hoje, os dois países, China e Japão, são parceiros econômicos, mas o Japão, um país democrático, aliado dos Estados Unidos, faz parte do grupo Quad, de quadrado, que inclui também a Índia e a Austrália, e tem como objetivo claro contrabalançar o poderio chinês crescente. A maior preocupação no leste da Ásia é a ameaça permanente da China de anexar Taiwan, além da questão da Coreia do Norte. Taiwan é uma ilha que o regime comunista considera uma província rebelde, e Xi Jinping ameaça tomar a ilha à força.
Há também disputas territoriais da China com 6 países do Mar do Sul da China: Brunei, Filipinas, Indonésia, Malásia, Taiwan, que a China não considera um país, mas para todos os efeitos práticos é, e o Vietnã. Secretário da Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, falou na segunda-feira na aliança inquebrantável entre os Estados Unidos e as Filipinas, que foram uma colônia norte-americana. Paris ainda está em chamas. Nesta noite, a polícia cercou os manifestantes que protestavam na Praça da República para que não cometessem atos de vandalismo nas áreas próximas. Mas a reforma previdenciária do presidente Emmanuel Macron para aumentar a idade mínima da aposentadoria de 62 para 64 anos passou. Mesmo com a reforma, a idade mínima para a aposentadoria na França é a segunda mais baixa da Europa, atrás apenas da Eslovênia, onde as pessoas podem se aposentar a partir de 60 anos. A reforma passou porque o governo francês venceu as 2 moções de desconfiança apresentadas na Assembleia Nacional, depois que a primeira-ministra Elisabeth Borne aprovou o projeto sem uma votação no parlamento. Faltaram 8 votos para a moção que chegou mais perto da vitória, apoiada por partidos de centro e de esquerda, enquanto da extrema-direita foi amplamente derrotada. Mas a crise política francesa não acabou. Macron está sob pressão para demitir a primeira-ministra e formar um novo governo. O presidente francês foi reeleito em abril do ano passado, mas não conseguiu manter a maioria que tinha na Assembleia Nacional. Governa sem maioria e a revolta popular contra a reforma da Previdência pode ser um marco de um grande enfraquecimento na liderança de Macron, quando ainda faltam 4 anos de governo. Ele é visto como um presidente imperial, né, que está, enfim, se colocou nesse caso acima do parlamento. O governo já foi alvo daquela revolta dos coletes amarelos, alguns anos atrás, se não me engano, 2019, antes da pandemia, e agora foi alvo de uma nova reforma popular. Ainda tem mais 4 anos de governo, com a expectativa de perda do poder. O risco na França, como em outros países, inclusive no Brasil e nos Estados Unidos, é a ascensão de uma extrema-direita que assalta as liberdades democráticas. Para tentar evitar uma crise bancária na Suíça, a União de Bancos Suíços, UBS, o maior banco do país, comprou o Credit Suisse, que era o segundo maior, por 3 bilhões de francos suíços, pouco mais de 17 bilhões de reais. Nos Estados Unidos, o governo e o centro financeiro de Wall Street estudam a maneira de salvar o First Republic Bank da Califórnia e evitar a 3ª falência bancária depois da quebra do Silicon Valley Bank e do Signature Bank. O painel intergovernamental sobre mudança do clima fez o que chamou de alerta final à humanidade para tentar impedir o aumento da temperatura média do planeta acima de 1,5 graus até o fim do século. Cerca de 200 cientistas de todo o mundo que investigam a crise do clima fazem parte desse painel intergovernamental sobre mudança do clima, se reúnem em sessões plenárias 2 vezes por ano. Em relatório divulgado na segunda-feira, o IPCC adverte que os anos quentes, considerados quentes hoje, serão considerados frescos para a nova geração. Só uma ação rápida e drástica pode evitar uma crise climática ainda mais grave. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, ex-primeiro-ministro de Portugal, declarou: "Nosso mundo precisa de ação climática em todas as frentes, tudo, em todo lugar, ao mesmo tempo." Título do filme que ganhou o Oscar. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, leia o meu blog Globalização em Crise, me siga no Twitter, no Instagram, no Facebook, onde colaboro com o Grupo Quarentena News. Muito obrigado pela sua atenção e até mais. Tchau.